Olha, é muito importante a gente ter em mente que negação não é a mesma coisa que negacionismo. A pergunta, ela faz sentido se a gente pensar em negação, mas negacionismo é um projeto político e econômico ideológico específico, né? Ela tem uma ideologia clara que normalmente é afim à extrema-direita, existe em vários países do mundo, e é um projeto com historiadores, revistas, bancado, né, financiado por alguém, que procura ter uma aparência de ser academicamente correto, procura fazer vídeos, filmes, documentários, enfim, é um projeto de revisão historiográfica no sentido, não no sentido normal do termo, né, que a revisão da historiografia sempre faz parte da história, né, o trabalho do historiador, mas é uma revisão no sentido de negar a realidade histórica para construir, né, uma nova narrativa visando aquele projeto político, econômico e ideológico de extrema-direita em geral. Tá? Isso é negacionismo. Esse termo veio, né, ele foi cunhado pelo historiador francês Henri Rousseau, né, em relação ao negacionismo que começou a existir quanto ao Holocausto. Né, os movimentos que começaram a existir na Alemanha e em alguns outros países, do estilo Holocausto não existiu, isso é o interesse dos judeus, e os números, não houve 6 milhões de judeus que foram assassinados, enfim, e comunistas, e homossexuais, e ciganos, não houve as câmaras de gás. Então, é uma tentativa, o negacionismo é uma tentativa explícita de refazer a narrativa histórica, né, questionando qualquer possibilidade de verdade histórica, mas mais do que isso, cunhando, tentando forjar uma nova verdade histórica a partir da negação da realidade, de fatos e acontecimentos reais, e criando outros falsos. E isso é um projeto específico. Negação é diferente, né? Negação não é esse projeto tão claro assim. Então, a gente pode pensar, no que se refere especificamente ao golpe de 1964, não é uma questão de negacionismo, nesse sentido, né, que eu acabei de explicar, mas ele teve apoios que foram por opção política, né? Muitos civis aderiram, né, apoiaram o golpe de 1964, uns se mantiveram, outras cisões ocorreram depois, como, por exemplo, é o caso que a gente sabe, né, do Lacerda, do Magalhães Pinto, do Juscelino Kubitschek, que, num primeiro momento, apoiaram e depois viram que a continuidade do golpe seria uma ditadura militar, que não era a intenção deles. A intenção deles é que fosse uma ditadura no sentido tradicional do termo, que é uma intervenção rápida, plenos poderes para uma intervenção rápida, depois os militares saem e devolvem o processo jurídico e político para as mãos dos civis, que controlam a ordem e mantêm a democracia restrita e controlada. Não foi o que aconteceu, então começou a haver algumas cisões. Né? Alguns apoios se mantiveram, outros foram perdidos no meio do caminho. Né? Mas também houve muita adesão a esse golpe por conta de uma ideologia anticomunista. E isso é muito forte no país, né? Pelo menos desde os anos 40, mas antes a gente sabe que o PCB, por exemplo, fundado em 1922, teve vários momentos de ser perseguido, de entrar na clandestinidade, alguns poucos momentos dele estar sendo aceito, mas foi fortemente construída, né? Tanto pelas escolas militares, pela Escola Superior de Guerra, fundada no governo Dutra, no final dos anos 40, enfim, por jornais, pela imprensa, por igrejas, por atuação de determinadas partes das elites, né, ou das classes dominantes nacionais, foi fortemente implantada uma ideologia anticomunista no país. E aí, né, classe média, ou mesmo classes populares, aderem a isso com maior ou menor clareza, né, por serem mais manipulados, ou mesmo por escolha política, e aí a gente teria que ver caso a caso, a diferente adesão aos grupos. Então, a negação pode vir quando determinados grupos aderiram e depois se afastaram do projeto político
da ditadura político-econômico nacional, né, que veio junto com o grupo que chega ao poder, né, com o golpe de 64, mas também pode vir por conta dessa adesão mais fluida, digamos assim, a essa ideologia anticomunista. Eu passo a palavra ao meu amigo Daniel, se ele quiser aqui complementar alguma coisa. Complementar e dizer que é uma ótima pergunta, porque associa ao contexto de 64, que na nossa avaliação, posso falar pela Bia também, né, de um passado que não passa, é algo que vem sempre sendo retomado pelos projetos políticos do presente, e numa dimensão que é uma disputa, né, existe uma discussão no interior da historiografia sobre a nomenclatura, né, de como qualificar o golpe e a ditadura de 64. E eu acho que isso que acaba encaminhando problemas de natureza ético-políticas, como essa da negação e do negacionismo. Então, assim, primeiro ponto, eu preciso demarcar a diferença entre golpe civil-militar e ditadura militar, que aí é uma opção que eu tenho adotado, que é a de imaginar que houve o apoio decisivo de alguns segmentos da sociedade ao golpe de 64, e é fundamental discriminar quem foram esses segmentos, justamente, não é, para reforçar a dimensão de resistência, a não adesão, não é, do que aconteceu exatamente naquele episódio do golpe de 64, e separar do que foram os outros anos de construção da ditadura, que foram com governos controlados pelos militares, com uma doutrina de segurança fundada num projeto de militares que continuaram contando com o apoio civil de grupos empresariais que eram beneficiados, né, pela ditadura, mas que ela é toda pensada na trama militar. É claro que isso não diminui a responsabilidade dos grupos civis que apoiaram o golpe, mas daí a diferença. Quer dizer, esse núcleo, por exemplo, que apoiou o episódio da destituição do poder, não é, o discurso do Ranieri Mazzilli, por exemplo, não é, de que no Brasil era uma nação acéfala. Eles foram fundamentais para o golpe, não é, mas depois, mesmo nos desdobramentos, né, da ditadura propriamente dita, quem está no controle são os militares. E aí o apoio civil dos empresários vem a reboque disso. E por que isso tem a ver com essa trama negacionista que a Beatriz explicou perfeitamente? Porque agora eles utilizam esse expediente de que houve o apoio civil, né, utilizando a ideia de que a sociedade queria o golpe de 64 e queria a ditadura. Quando, na verdade, não dá para dizer que a sociedade como um todo apoiou nem o golpe e muito menos nem a ditadura. Por quê? Porque agora eles utilizam esse artifício que com o objetivo negacionista desse projeto político, negacionista de legitimar a violência da ditadura, porque é isso que está em jogo no negacionismo, é a legitimação de um determinado regime de violência, que começa no passado e se projeta no presente. Então, é em função desse projeto autoritário de hoje que eles projetam para o passado uma relativização daquela violência. Da mesma forma acontece com o racismo, né? A negação do racismo agora, a partir da relativização da violência da escravidão. É muito importante a gente imaginar essa diferença de que não foi toda a sociedade que apoiou o golpe de 64, muito menos a ditadura. De imaginar que o golpe pode ser considerado civil-militar em 64, isso não diminui a responsabilidade daqueles agentes civis de 64, mas que depois todo o regime de exceção é construído com o aparato militar. E a ausência de pedido de desculpas, não é? O modo pelo qual foi construída a lei de anistia de 79, não é? E os desdobramentos para a Constituição de 88, sem ausência desse pedido de desculpas por parte dos militares, pelo menos, não é, se eles não sofressem processos, não é, pelos crimes e violações que eles cometeram, acentuou esse negacionismo no interior do próprio regime democrático, em governos regularmente da democracia liberal representativa, e que cresceu muito mais quando a crise democrática chegou ao ponto de indicar um presidente negacionista, como foi o caso de Bolsonaro em 2018. Né? Aquilo que era fenda, né, que era brecha de um regime democrático imperfeito, passou para o centro, e aí passou para ser hegemonia de um Estado que é negacionista em todos os aspectos, e aí também no aspecto histórico, né, do negacionismo histórico.